Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro módulo introdutório a respeito das derivadas. E eu espero muito que essas aulas ajudem bastante você nos seus estudos. E de igual modo, por favor, não se esqueça de também ajudar o canal dando seu like, se inscrevendo no canal caso você não esteja inscrito e também ativa o sininho para estar sempre atualizado de cada novo vídeo que for lançado no canal. Então, agora vamos à aula. Então, a respeito da aula de hoje, antes de começarmos a falar exatamente das derivadas, é muito importante conhecer a respeito da reta tangente, como encontrar retas e também como encontrar a sua equação. Então, de princípio, temos aqui um exemplo de uma pergunta que diz o seguinte: encontre a equação e a reta que passa pelos pontos 0 e 2 e 2 e 4, o que significa quando o nosso x é 0, o y é igual a 2, e quando o x é 2, o y é igual a 4. Então, com isso, nós podemos aqui, através desses pontos, de imediato encontrar a reta. E depois disso, podemos encontrar a equação. Então, vou mostrar aqui umas duas maneiras de fazer isso. Mas primeiro, já com os dados que já estão bem claros, podemos primeiro encontrar a nossa reta. Então, para tal, faremos o seguinte. Então, vamos aqui montar o nosso sistema cartesiano, primeiramente. Então, com isto, podemos ver o seguinte. De acordo com as informações que temos, é que quando x é 0, o valor de y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Então, esse é o nosso eixo dos y e aqui o nosso eixo x. Então, vamos aqui unir quando x é 0, o y é 2, e quando o y é 4, vemos aqui que o x é 2. Então, vamos aqui fazer a interseção entre esses pontos que aqui traçamos, né, que estão aqui em bolinha cheia, e aí poderemos ver qual será o nosso gráfico, né? Então, aqui unindo os nossos pontos, teremos. E agora, como é que nós vamos encontrar a equação? Então, de princípio, é necessário apenas lembrar a respeito da equação geral, ou então da expressão genérica, de uma determinada reta, que nesse caso é definida por y igual a de x mais b. Então, essa é a nossa equação da reta. O valor de a expressa a tangente, ou então o coeficiente angular, enquanto que o b expressa o coeficiente linear. Mas o que realmente isso significa? O coeficiente angular expressa a tangente entre o ângulo formado pelo eixo do x e o gráfico. Então, vamos aqui colocar que o valor de a é o mesmo que falar da nossa tangente. Já o coeficiente linear, que é o valor de b, expressa o ponto em que o gráfico toca o eixo dos y. Ok, continuando. Agora, o que é que nós podemos observar com esse gráfico ao ponto de construirmos a reta? Podemos aqui formar um sistema de acordo com os valores aqui que nos foram fornecidos, onde nós teríamos, quando y é 2, né, vamos substituir aqui pela equação, é igual. Então, o valor de a, nesse caso que é a tangente entre o gráfico e o eixo do x, que não conhecemos no momento, então vamos apenas colocar a. E o valor de x aqui, quando y é 2, o valor de x é 0. E no segundo caso, quando o y é igual a 4, também não conhecemos o valor de a, isto será multiplicado pelo valor de x, que nesse caso é 2. Então aqui vamos resolver o sistema. Então, isolando, a vezes 0 dá 0, e não nos esqueçamos aqui do valor de b e também aqui o valor de b. Será 2 será igual a b, porque o a é neutralizado por 0. E igualmente aqui 4 será igual a 2 vezes a, porque aqui será a vezes 2, mais b. Então, escrever dessa forma, organizando, podemos dizer que b é igual a 2 e 2 vezes a mais b é igual a 4. Então, aqui continuando,
com o nosso sistema, temos B ainda permanece, e aqui 2 vezes A será igual a 4B, aqui estava a adicionar, vem para outro membro, vai subtrair. Aqui o valor de B é igual a 2 e o valor de A, isolando, teremos apenas A será igual a 4 menos valor de B, já vimos que é 2. Então, menos 2 sobre, aqui tínhamos o 2 multiplicando por A, passando para outro membro, divide. Então, aqui teremos, o A será igual a 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui teremos que o nosso valor de B será igual a 2 e o valor de A será igual a 1. Então, com isto, já podemos agora substituir para a nossa equação genérica e aí obteremos a equação desta reta. Então, nesse caso, teremos y será igual, o valor de A, nesse caso é 1, vezes o x, mais o valor de B, que é 2. Então, isso implica que a equação será dada 1 vezes x dá x e o valor de B é 2. Então, essa é a nossa equação da reta. E, além disto, se nós não quiséssemos passar por sistema de equação, poderíamos, a partir do gráfico, também encontrar a equação da reta. Passamos aqui pelo sistema porque é algo muito importante. Nesse exercício, nós tivemos aqui os pontos fornecidos. Por isso, podemos usar aqui esta equação e fizemos substituição ao ponto de encontrar os valores. Mas também, além do mais, a partir de um gráfico, também pode-se adquirir a equação desta reta. Nesse caso, a reta tangente é possível também adquirir. Então, é muito bom conhecer as duas formas. Agora, observando o gráfico, como é que nós poderíamos encontrar esta equação da reta? Então, vamos observar o seguinte. Se nós formos a olhar neste ponto, que não conhecemos qual é o valor, até no ponto 2 e no ponto 0, dá para formar um triângulo retângulo. Então, formando aqui o triângulo retângulo, teremos uma coisa semelhante a esta. E este triângulo retângulo apenas nos fornece o ponto 2 e aqui o valor de 0, mas não sabemos qual é a distância daqui até aqui. Então, isso não será muito útil para nós. Agora, podemos observar que no ponto 2 também podemos fazer uma interseção até aqui. Então, ficaremos com este ponto, o ponto 4 e este ponto 2. Unindo, dá para ver que aqui também sai um triângulo retângulo semelhante. Sem querer falar que podemos unir desde este ponto até o final, também conseguimos adquirir um triângulo bem maior. Mas também não nos seria valioso neste caso porque não conheceríamos qual é a distância deste ponto até o ponto 2. Então, mas neste ponto deste triângulo, unindo este ponto, dá para ver que dá para obter um triângulo também retângulo. E nesse triângulo retângulo, ou o ângulo formado pelo triângulo cinzento é igual ao formado pelo preto. E também do mesmo modo aqui no verde. Então, só que nesse triângulo verde é que nos dá muitas informações, como se formos observar neste ponto até aqui, já nos dá uma distância, né? Uma distância que sabemos que é de 2, aqui dada. E a outra que nós podemos observar é que temos uma distância completa até aqui, que é de 4, e temos ainda uma outra que é até apenas aqui, neste ponto, né? Ok, então, se nós conhecemos que o A, ou nesse caso, o coeficiente angular é igual à nossa tangente, no ângulo aqui que nós formamos, que chamamos de θ, poderia ser até beta, gama, dependendo do que você quisesse, mas nesse caso vamos usar o θ. Então, nós podemos usar esse triângulo para adquirir essas informações. Com base nessas informações, teríamos o seguinte, que tangente do ângulo θ é igual ao valor de A, ou então nosso coeficiente angular. E tudo isto, a tangente também é definida trigonometricamente por cateto oposto sobre o cateto
adjacente. Então é através disso que nós vamos agora extrair os dados e obter a equação da reta. Então, se formos olhar aqui a nossa tangente, o cateto oposto em relação a este ângulo formado, né, em relação a este ângulo aqui formado, o cateto oposto será este, na vertical. Então, esse seria o nosso cateto oposto, que será definido por, vemos que a distância daqui até aqui, podemos dar como 2, porque seria 4 menos 2, ou então podemos dizer que, se nós queremos saber essa distância, né, nesse caso a tangente de θ será igual. Nosso cateto oposto tem um total de 4 na sua distância, mas perceba que 4 é saindo do ponto 0 até o 4. Mas o nosso triângulo começa, né, o triângulo verde começa no ponto 2. Então, neste ponto não pertence ao nosso triângulo, que é uma distância de 2. Então, vamos reduzir isto, que será 4 menos 2. Então, isso sobre o nosso triângulo realmente ocupa nesta posição desde o 0 até o 2. Aqui será sobre o nosso cateto adjacente. Então, em relação a esse ângulo formado, o cateto adjacente é este. Então, que equivale a 2. Então, aqui será 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui expressa também o nosso coeficiente angular. Então, conhecendo isto, aí já podemos dizer que o y, ou a equação, será igual a x vezes o valor de A, que nesse caso é 1, o que encontramos, mais o valor de B. Então, onde é que nós vamos obter o B? Lembre-se que o valor de B é o nosso coeficiente linear, é onde a nossa reta toca o eixo dos y. Então, naquele nosso primeiro gráfico, que era aqui vermelho, tocava aqui no ponto 2. Então, o que significa que o valor de B é 2. Então, aqui continuando, teremos que y será igual a x vezes 1 dá x, mais valor de B que é 2. Então, esta é a nossa equação da reta aqui, semelhantemente, é isto. Usamos a tangente quando já temos o gráfico e podemos usar o sistema quando já temos aqui os valores fornecidos. Então, dependerá, mas também pelo gráfico é possível isto. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, onde agora vamos dar a introdução das derivadas usando esse nosso primeiro conceito que vimos a respeito da reta tangente. Então, isso vai nos ajudar muito a entender a noção intuitiva ou a derivada pela definição. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E então, vejo você no vídeo a seguir.